Olá a todos. Obrigado por visitarem este canal. Espero que o vídeo de hoje traga fé, esperança e paz de Deus para o seu coração. O seu escudo diário de oração, fé e proteção celestial. Um lugar criado para fortalecer corações cansados, renovar a esperança e lembrar que a presença de Deus continua atuando na vida daqueles que buscam a luz. Aqui, todos os dias, levantamos uma corrente de fé, para que nenhuma pessoa caminhe sozinha diante das lutas da vida. Por isso, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para receber nossas orações poderosas diariamente, permitindo que esta mensagem de esperança chegue até você sempre que precisar de força, paz e direção. Também convido você a deixar nos comentários a sua intenção de oração, pois neste espaço formamos uma verdadeira legião de luz, pessoas de diferentes lugares que se unem espiritualmente para interceder umas pelas outras, acreditando que quando muitas vozes se levantam em fé, a graça de Deus se manifesta com ainda mais intensidade. Que neste exato momento, o sopro da vida eterna e a luz curadora dos exércitos celestiais invadam cada célula do seu corpo, trazendo paz à sua mente e renovação ao seu espírito. Você não está ouvindo estas palavras por um simples acaso do destino ou apenas porque procurava algo em uma plataforma digital. Existe um propósito maior neste encontro. O trono da graça identificou o seu clamor silencioso, aquela oração que talvez você tenha feito no meio da noite quando ninguém mais estava por perto, a lágrima que caiu no travesseiro enquanto você tentava encontrar descanso e o suspiro profundo de cansaço diante de uma dor que parece não ter fim. Deus vê aquilo que muitas vezes ninguém percebe. Ele conhece as preocupações que você carrega, os medos que guarda em silêncio e as batalhas que enfrenta dentro do coração. A doença que tenta se instalar no seu corpo, a enfermidade que rouba suas forças e até mesmo o diagnóstico que parece querer definir o seu futuro não possuem a palavra final sobre a sua história. Neste exato segundo, enquanto você escuta estas palavras e permite que elas entrem no seu coração, imagine que algo extraordinário está acontecendo no chamado Hospital Celestial, um lugar simbólico, onde a misericórdia divina atua para restaurar aquilo que foi ferido. É como se o tribunal de Deus tivesse emitido um decreto de restauração total em seu favor. Nesse cenário espiritual de fé, os três arcanjos magníficos, Miguel, Gabriel e Rafael, são enviados com uma missão clara: intervir na sua saúde física, mental e espiritual, trazendo proteção, sabedoria e cura para cada área da sua vida. Por isso eu peço que você pare agora qualquer distração e concentre sua atenção neste momento. Respire profundamente e foque sua mente nesta frequência de oração, porque quando o coração se abre para a presença de Deus, algo poderoso começa a acontecer dentro de nós. A atmosfera ao seu redor pode se tornar mais leve, mais tranquila, carregada de uma autoridade espiritual que traz coragem ao coração e esperança à alma. Muitos acreditam que, quando a fé se manifesta com sinceridade, até mesmo as forças negativas que alimentam o medo e o desespero começam a recuar. Se você ignorar este chamado de fé, talvez continue carregando fardos que poderiam ser entregues nas mãos de Deus. Mas, se decidir abrir o coração neste instante, poderá sentir a paz e a presença divina invadindo o seu lar e quebrando as correntes invisíveis da dor, da ansiedade e do desânimo. Antes de mergulharmos no mistério desses três grandes mensageiros celestiais e antes de liberarmos juntos uma oração que simboliza resistência contra todo espírito de morte, enfermidade e desespero, eu tenho um pedido importante para você, que sente no coração que este pode ser o seu dia de milagre. Se você acredita que a sua saúde é um presente de Deus e não algo que pertence à escuridão, então inscreva-se agora neste canal e ative o sininho das notificações. Este canal funciona como um verdadeiro quartel-general de intercessores, pessoas que todos os dias se unem em oração para levantar uma cobertura espiritual de fé e proteção. Deixe também o seu like imediatamente, porque cada curtida funciona simbolicamente como um sinal de luz que declara ao mundo espiritual que você aceita a intervenção divina e deseja que essa mensagem de cura alcance outras pessoas que, neste momento, talvez estejam em leitos de hospitais
ou enfrentando momentos de grande desespero. Compartilhe este vídeo com 7 pessoas que também precisam de um milagre de saúde, pois quando estendemos a mão ao próximo com amor e solidariedade, fortalecemos não apenas a vida do outro, mas também o nosso próprio caminho de restauração. E agora faça algo simbólico e cheio de fé. Escreva nos comentários a frase: "Os arcanjos de Deus restauram a minha saúde." Ao declarar essas palavras, permita que o ambiente ao seu redor seja preenchido por esperança e confiança, como se a frequência espiritual da sua casa começasse a mudar enquanto você se prepara para aquilo que vem a seguir. A primeira presença que se levanta diante da sua fragilidade é Miguel, o príncipe das milícias celestes, aquele cujo nome ecoa como um brado poderoso que pergunta ao universo inteiro: quem é como Deus? Miguel não aparece apenas para consolar ou trazer palavras de conforto. Ele é lembrado como um guerreiro espiritual que se levanta para combater aquilo que ameaça a vida e a dignidade humana. Muitas tradições de fé acreditam que algumas enfermidades não possuem apenas raízes biológicas ou físicas, mas também podem ser agravadas por opressões emocionais e espirituais que pesam sobre a mente e o coração. É nesse campo invisível que Miguel simbolicamente entra em batalha, enfrentando toda a força que tenta enfraquecer a sua vida, trazendo coragem, proteção e autoridade espiritual, para que você não se sinta sozinho diante da luta pela sua saúde. Por muito tempo, a sua vida pode ter sido atingida por dardos inflamados de desânimo, pensamentos de derrota e até por laços invisíveis de morte que parecem tentar abreviar a sua existência antes do tempo determinado por Deus. Essas forças de opressão muitas vezes se manifestam através do medo constante, do cansaço inexplicável e da sensação de que a saúde está sendo lentamente drenada. Mas neste momento, algo poderoso está acontecendo no mundo espiritual, porque Miguel, o grande príncipe das milícias celestes, está desembainhando a sua espada flamejante para lutar em seu favor. Essa espada não é apenas um símbolo de guerra. Ela representa a autoridade divina capaz de cortar toda ligação maligna que tenta permanecer sobre a sua história. Miguel está cortando agora todo o cordão invisível que liga a sua vida às doenças hereditárias que por gerações têm perseguido a sua família, rompendo toda a herança de enfermidades como câncer, diabetes, problemas cardíacos ou qualquer outra condição que tenha se repetido na sua árvore genealógica como se fosse um destino inevitável. Ele se posiciona espiritualmente na porta do seu quarto, como um sentinela celestial, e proíbe a entrada de todo espírito de morte prematura que tenta atravessar o limiar da sua vida. Se a sua saúde tem se enfraquecido sem uma explicação médica clara, ou se você sente que o tratamento não está produzindo os resultados esperados, saiba que Miguel está entrando na batalha exatamente agora para romper todo o bloqueio espiritual que tenta impedir a sua recuperação. Imagine esse general de Deus postado ao seu lado neste exato momento, firme, poderoso e vigilante. O escudo dele se levanta como uma barreira invisível protegendo cada órgão do seu corpo, enquanto a pureza do poder celestial age como se purificasse o seu sistema por inteiro, restaurando aquilo que parecia perdido. A autoridade de Miguel expulsa toda a influência das trevas que tenta sugar a sua energia vital, drenando sua força física e emocional. Ele é o mesmo arcanjo que, segundo as antigas tradições, liderou a batalha celestial e expulsou o dragão das regiões do céu, e é com essa mesma fúria santa que ele agora confronta tudo aquilo que tenta habitar o seu corpo sem permissão divina. Inflamações, infecções, tumores e qualquer manifestação de enfermidade começam a ser confrontados pela autoridade espiritual que ele carrega. Logo atrás dessa poderosa intervenção, surge algo igualmente essencial para a restauração completa: a clareza e a luz trazidas por Gabriel. Se Miguel representa a espada que defende e protege, Gabriel representa a voz que comunica vida e revela o propósito de Deus. Gabriel é o arcanjo da revelação, o mensageiro que traz entendimento onde antes existia confusão, e ele vem agora para tocar não apenas o seu corpo, mas também a sua mente e as suas emoções. Muitas vezes o corpo adoece porque a alma foi ferida por palavras duras, por notícias ruins, por traumas acumulados ao longo dos anos,
ou por uma visão distorcida do futuro que gera medo constante. Gabriel se aproxima agora para soprar sobre a sua mente o espírito de sabedoria, discernimento e entendimento. Ele começa a dissipar lentamente a névoa da depressão que obscurece os pensamentos, remove o peso da ansiedade que aperta o peito e quebra a cegueira provocada pelo desespero que faz parecer que não existe saída. Quando Gabriel fala ao coração humano, algo extraordinário acontece. A esperança começa a renascer, e a esperança é muito mais do que um sentimento bonito. Ela é o combustível que alimenta o processo da cura física. Ele traz consigo uma mensagem poderosa. O tempo de esterilidade, sofrimento e dor não define o seu destino final. Gabriel sopra sobre os seus pensamentos a certeza de que ainda há muitos capítulos de vida pela frente. Ele planta dentro de você a convicção de que você viverá para ver seus filhos crescerem, para conhecer seus netos, para concluir projetos que ainda estão apenas começando e para testemunhar promessas que Deus preparou especificamente para a sua história. Por isso, prepare os seus ouvidos espirituais, porque nas próximas horas e nos próximos dias, Gabriel pode trazer percepções inesperadas, inspirações sobre novos tratamentos, orientações sobre mudanças de hábitos e até caminhos que conduzirão você a decisões importantes para o seu bem-estar completo. E para completar essa poderosa tríade celestial, Deus envia Rafael, o médico do céu, o arcanjo cujo próprio nome carrega uma promessa. Deus cura. Rafael é conhecido nas antigas escrituras como aquele que traz o bálsamo de Gileade, o remédio espiritual para feridas que muitas vezes ninguém consegue ver, e para dores profundas que nem mesmo os analgésicos mais fortes conseguem silenciar. No livro de Tobias, Rafael aparece guiando, protegendo e curando com uma precisão quase cirúrgica, demonstrando que a cura divina pode agir tanto no visível quanto no invisível. Agora imagine Rafael entrando diretamente no centro da sua dor, seja ela localizada nos ossos, nas articulações, no sistema nervoso, nos órgãos internos ou até mesmo nas regiões mais profundas da alma humana. Ele traz consigo um remédio que não produz efeitos colaterais, porque é o remédio da presença divina, uma força restauradora capaz de tocar os tecidos do corpo, renovar as células desgastadas e devolver ao espírito humano uma visão mais clara da vida. Neste momento, ele realiza simbolicamente uma cirurgia espiritual, removendo aquilo que está adoecido e restaurando aquilo que foi enfraquecido ao longo do tempo. Sinta, mesmo que apenas pela imaginação, as mãos de Rafael tocando suavemente a área do seu corpo que mais precisa de cura. Sinta o calor dessa presença divina penetrando em cada poro, em cada nervo e em cada célula, trazendo alívio e renovação. Ele remove as escamas que impedem os olhos espirituais de enxergar novamente a beleza da existência e a esperança do futuro. E a cura que Rafael traz não se limita apenas ao corpo físico de uma pessoa. Ele também trabalha para restaurar relações familiares que adoeceram ao longo dos anos por causa de conflitos, ressentimentos e palavras que feriram profundamente. Rafael compreende que um coração em paz se torna um terreno fértil para a saúde do corpo, porque a tranquilidade da alma fortalece a vida da carne. Com Rafael ao seu lado, a restauração se torna um processo completo que envolve corpo, mente, espírito e também os laços de amor que conectam você às pessoas que fazem parte da sua história. Quando a presença de Deus começa a agir na vida de alguém que enfrenta a enfermidade, até mesmo os lugares marcados pela dor podem adquirir um novo significado espiritual. Aquilo que antes parecia apenas um ambiente de preocupação e sofrimento pode se transformar simbolicamente em um espaço de fé e esperança. Assim, o hospital deixa de ser apenas um lugar de tratamento e se torna quase como um altar, onde a confiança em Deus é renovada a cada dia, onde cada oração sussurrada entre lágrimas se eleva ao céu, e onde a jornada da recuperação passa a ser vivida não apenas como um processo médico, mas também como um testemunho profundo de vitória e superação. É nesse contexto que muitas tradições espirituais ensinam que os três grandes arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, atuam em perfeita harmonia para a restauração completa da vida humana.
Cada um desempenha um papel específico dentro desse movimento espiritual de cura e fortalecimento. Enquanto Miguel, o príncipe das milícias celestiais, combate simbolicamente os inimigos externos e enfrenta as raízes espirituais que podem estar ligadas à enfermidade, protegendo a vida contra forças que tentam enfraquecer. Lá, Gabriel se aproxima, iluminando a mente e o coração da pessoa enferma para que ela não aceite a derrota como destino final. Ele traz discernimento, esperança e clareza, ajudando a mente a se libertar do desespero, do medo e da sensação de abandono. Ao mesmo tempo, Rafael, conhecido nas tradições espirituais como o médico de Deus, atua como aquele que aplica o bálsamo restaurador em cada ferida, trazendo consolo, equilíbrio e renovação às áreas fragilizadas do corpo e da alma. Dessa maneira, aquilo que acontece não é apenas uma ajuda isolada ou momentânea, mas uma verdadeira operação completa de resgate espiritual. Deus, em sua misericórdia e cuidado, não envia apenas um ajudante para socorrer quem sofre, mas aquilo que muitos chamam simbolicamente de o alto comando do céu, uma manifestação poderosa de proteção e restauração destinada a garantir que você não seja apenas alguém que sobrevive a uma doença, mas alguém que se levanta como vencedor e carrega consigo a marca da cura e da superação. A batalha pela saúde pode ser real, intensa e às vezes assustadora, mas o socorro que chega da parte de Deus é apresentado como infinitamente mais forte e invencível do que qualquer força contrária. O inimigo pode até tentar levantar exércitos de sombras, espalhando medo, dor e desânimo. Mas aqueles que caminham na fé possuem algo muito maior: a luz inacessível de Deus manifestada através desses ministros espirituais que as Escrituras descrevem como labaredas de fogo. Talvez, enquanto você lê ou escuta estas palavras, possa até perceber uma mudança sutil dentro de si, como se uma nova esperança estivesse nascendo no coração. Muitos acreditam que nesses momentos é o próprio Espírito Santo confirmando que a oração feita pela saúde foi ouvida e que a resposta divina não está apenas a caminho, mas já começou a operar dentro do organismo, fortalecendo o corpo, restaurando as forças e trazendo vida onde antes parecia existir apenas fraqueza. Por isso, agora, meu irmão e minha irmã, convido você a preparar o coração para um momento de intercessão profunda. Vamos nos unir espiritualmente em oração e convocar simbolicamente essas autoridades celestiais em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Este não é um momento de palavras vazias ou repetições sem significado, mas um verdadeiro decreto de fé contra toda enfermidade, contra toda dor e contra toda força que tenta roubar a saúde. Contudo, antes de prosseguirmos, existe algo essencial que precisa ser lembrado. Muitas tradições espirituais ensinam que o perdão abre caminhos para a cura plena. A mágoa guardada dentro do coração pode agir como um veneno silencioso que enfraquece o corpo e aprisiona o espírito. Por isso, neste instante, se existir algum ressentimento escondido em sua alma, peça a Deus que Rafael toque essa área com o seu bálsamo curador e cure essa mágoa profunda, para que Miguel possa expulsar toda a acusação espiritual e toda a opressão que tenta atingir a sua vida, e para que Gabriel possa abrir diante de você uma nova visão de paz, esperança e serenidade. E se esta mensagem trouxe luz ao seu coração, lembre-se de que a luz verdadeira não foi feita para ser guardada apenas para si. Compartilhar palavras de fé e esperança pode se tornar um ato de amor capaz de alcançar outras pessoas que também estão enfrentando momentos difíceis. A luz que você compartilha muitas vezes retorna multiplicada em sua própria vida e até mesmo em sua saúde. Por isso, não retenha a bênção. Seja um canal de encorajamento e libertação para outros. Agora vamos nos unir em oração com toda a força da nossa alma. Feche os olhos por um momento. Respire profundamente e imagine a presença de Deus envolvendo você, enquanto visualiza, simbolicamente, os 3 arcanjos posicionados ao seu redor como guardiões espirituais. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença com ousadia, confiança e fé. Reconhecemos que o corpo deste Teu Filho e desta Tua Filha é templo do Espírito Santo, um lugar sagrado destinado à vida, à saúde e à manifestação da Tua graça,
e declaramos que nenhuma doença possui autoridade legítima para habitar permanentemente neste templo que pertence a Ti. Por isso, Senhor, conforme a Tua palavra e a Tua promessa de cuidado, clamamos pela intervenção imediata dos Teus santos arcanjos. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, levanta-te agora em defesa desta vida e combate contra todo espírito de enfermidade e destruição. Com a Tua espada flamejante, corta todo laço de morte, toda a herança de doença, toda a influência negativa e todo o plano de destruição que tenha sido levantado contra esta pessoa. Miguel, afasta agora o medo que nasce de diagnósticos difíceis. Remove a opressão que tenta paralisar a fé e levanta um escudo de proteção ao redor deste corpo. Que o teu escudo de fogo guarde cada órgão, cada sistema e cada célula deste ser humano que agora busca a cura. Que nenhum mal se aproxime desta tenda e que a saúde seja restaurada para a glória de Deus. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas novas e portador das mensagens divinas, sopra agora sobre a mente e o coração desta pessoa que intercede e que busca a restauração. Remove toda a confusão mental, toda a tristeza profunda, toda a depressão e todo o pânico que tentam roubar a esperança. Traz a clareza, a serenidade e a paz que excedem todo o entendimento humano. Que a tua trombeta espiritual anuncie neste momento o fim do tempo de dor e o início de uma nova estação de vigor, esperança, alegria e renovação na vida desta pessoa. Que cada palavra de maldição, de desânimo ou de condenação que algum dia tenha sido lançada contra a saúde desta pessoa seja agora anulada pela força da verdade que vem de Deus, uma verdade que restaura, levanta e transforma aquilo que parecia impossível. Que toda declaração negativa, todo medo e toda sentença de derrota percam sua força diante da luz da esperança que nasce da fé. Senhor, revela também as estratégias de cura que ainda não foram percebidas e concede sabedoria profunda aos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que estão cuidando deste caso, para que cada diagnóstico seja iluminado pela clareza, cada decisão seja guiada pela prudência e cada tratamento seja conduzido com compaixão e conhecimento. Que a esperança simbolicamente representada por São Gabriel seja a força que sustenta este corpo e esta mente, até que a manifestação completa do milagre se torne visível aos olhos humanos. São Rafael Arcanjo, conhecido como o médico de Deus e guia daqueles que atravessam momentos de dor, estende agora, em espírito de compaixão e cuidado, as tuas mãos curadoras sobre este corpo. Que a tua presença represente o cuidado divino que alcança cada célula, cada tecido e cada parte da vida desta pessoa. Cura as enfermidades que parecem incuráveis aos olhos dos homens, mas que permanecem plenamente possíveis para Deus, pois o poder divino não conhece limites. Restaura os tecidos que foram lesionados pelo tempo ou pela doença, purifica o sangue de toda impureza, equilibra as taxas do organismo e os hormônios que regulam o corpo, fortalece os ossos que sustentam a estrutura da vida e renova a vitalidade que parecia perdida. Rafael entra simbolicamente nos leitos de hospitais, onde tantas pessoas lutam silenciosamente por recuperação, entra nas salas de cirurgia, onde médicos trabalham com dedicação e esperança, entra nos quartos de dor, onde noites difíceis são enfrentadas com coragem e realiza aquela cirurgia espiritual que devolve ânimo, força e vida ao coração humano. Mas que essa cura alcance também as áreas invisíveis da existência, pois muitas vezes o corpo carrega dores que nasceram primeiro na alma. Cura os traumas que ficaram guardados na memória, as decepções que feriram profundamente o coração e as experiências difíceis que adoeceram o espírito. Que a tua presença traga alívio imediato à mente cansada e que a restauração completa alcance corpo, alma e espírito. Guia esta pessoa pelos caminhos da saúde renovada, conduzindo-a para um futuro de equilíbrio, bem-estar e longevidade. Senhor Deus, neste momento nós selamos esta oração com o sangue de Jesus Cristo, símbolo eterno da vitória sobre o medo, sobre o sofrimento e sobre a morte. Declaramos com fé que os céus estão abertos e que o cuidado divino continua atuando através dos teus mensageiros espirituais. Não aceitamos mais a dor como se fosse a única voz nesta história. Não aceitamos mais viver sob a escassez de saúde
e não aceitamos mais que o medo governe os pensamentos. Somos filhos do Rei dos Reis, herdeiros de promessas que falam de restauração, esperança e dignidade. E caminhamos com a certeza de que o exército mais poderoso do universo luta pela nossa restauração neste momento. Obrigado, Senhor, porque Tu ouves cada clamor que nasce do coração humano. Obrigado por enviares Miguel, Gabriel e Rafael como símbolos de proteção, sabedoria e cura, para nos lembrar que nunca estamos sozinhos. Declaramos que a partir de hoje, a história de saúde deste Teu servo começa a mudar, que a energia vital do corpo se renova, que a força interior cresce e que a vitória se torna visível para que todos possam testemunhar e glorificar o Teu santo nome. Agora, permita-se sentir a paz que invade o seu ser neste instante. Talvez você perceba um calor suave, um leve tremor no corpo ou simplesmente uma tranquilidade profunda que acalma o coração. Esses sinais podem ser compreendidos como o momento em que a esperança volta a ocupar o lugar do medo e em que a confiança substitui a angústia. É como se a batalha que antes parecia pesada demais tivesse mudado de mãos. Você não precisa mais carregar sozinho o peso desta doença ou desta preocupação. Imagine que os arcanjos estão simbolicamente posicionados ao seu redor. Miguel à sua frente, abrindo o caminho para a cura e protegendo seus passos. Gabriel ao seu lado, trazendo palavras de sabedoria e esperança que fortalecem a mente, e Rafael atrás de você, curando o rastro de dor que o passado deixou. Dessa forma, você se torna como uma fortaleza protegida pela luz do céu, sustentada pela fé e pela confiança em Deus. Agora eu convido você a fazer algo muito importante. Não guarde essa experiência apenas para si. Compartilhe com outras pessoas aquilo que você sentiu durante esta oração, pois muitas vezes o testemunho de alguém se torna a âncora de fé que outra pessoa precisa para não desistir da própria vida. Continue espalhando esperança, fortalecendo a fé e caminhando na luz. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e a proteção dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael desçam sobre você, sobre a sua saúde e sobre a sua vida, permanecendo hoje e sempre. Amém. Eu creio e tomo posse da minha saúde agora, porque a batalha espiritual pela nossa integridade física muitas vezes acontece de forma silenciosa, mas é profundamente intensa. Muitas pessoas vivem acreditando que a doença é um destino inevitável, algo contra o qual nada pode ser feito. Porém, hoje, um novo entendimento se abre diante de você. O véu foi removido e você recebeu a revelação de que não está desamparado, de que existe cuidado, esperança e presença divina acompanhando cada passo da sua jornada rumo à restauração e à vida plena. A presença de Miguel em sua vida pode ser compreendida como o símbolo de um protetor poderoso que se levanta contra todas as injustiças que a enfermidade tenta impor sobre o corpo e sobre o espírito humano. Em muitas tradições de fé, Miguel é visto como um verdadeiro defensor celestial, aquele que se posiciona diante das dificuldades como um advogado que luta pela vida daqueles que clamam por ajuda. Ele representa a força que não se rende diante da ameaça da doença, nem diante do medo que muitas vezes acompanha os momentos de fragilidade. Assim, quando você invoca a proteção de Miguel em oração, é como se estivesse declarando ao universo que o seu corpo pertence a Deus, que a sua vida está sob a autoridade do Criador e que nenhuma enfermidade tem o direito de dominar aquilo que foi criado para viver. Essa justiça divina que nasce da fé e da confiança torna-se firme e implacável contra tudo aquilo que tenta oprimir ou enfraquecer o ser humano. Agora pense também em Gabriel. Vivemos em uma época em que somos constantemente bombardeados por notícias, diagnósticos alarmantes e informações que muitas vezes adoecem a mente antes mesmo de atingirem o corpo. Palavras carregadas de medo e previsões pessimistas podem se tornar vozes que ecoam dentro da nossa mente e roubam a esperança. É nesse cenário que Gabriel aparece como o arcanjo que ajuda a sintonizar a frequência espiritual da vida humana com a saúde e a harmonia que vem do céu. Ele é lembrado como o mensageiro divino que limpa os canais de comunicação da alma, trazendo clareza onde antes havia confusão e trazendo paz onde antes existia ansiedade. Quando você reza pedindo a presença de Gabriel, é como se estivesse pedindo um filtro espiritual
para que sua mente não aceite automaticamente todas as sentenças de morte ou de desespero que o mundo tenta impor. Gabriel traz a mensagem de vida, de esperança e de confiança que o coração precisa ouvir para continuar acreditando na restauração. Muitos acreditam que quando a fé fortalece a mente, o próprio corpo encontra mais força para reagir e lutar pela vida. Gabriel lembra que aquilo que ouvimos e aquilo que declaramos tem influência sobre o nosso interior, e por isso ele nos conduz a escutar palavras que alimentam a esperança e não o medo. E então surge Rafael, o doce Rafael, cuja presença está profundamente ligada à cura, à restauração e ao cuidado amoroso de Deus sobre o corpo e o espírito humano. Em um mundo tão doente, não apenas por enfermidades físicas, mas também por cansaço emocional, ansiedade e falta de esperança, como precisamos dessa presença restauradora. Rafael nos ensina que a verdadeira cura começa de dentro para fora. Muitas vezes buscamos apenas aliviar um sintoma físico, desejando que a dor desapareça ou que o corpo volte rapidamente ao seu estado anterior. No entanto, Rafael simboliza um processo mais profundo de restauração. Ele representa a busca pela raiz daquilo que causa sofrimento. Às vezes, essa raiz pode estar ligada a mágoas antigas, a amarguras guardadas no coração ou a medos que foram crescendo silenciosamente ao longo dos anos. Rafael é lembrado como aquele que ajuda a desenterrar essas dores escondidas para que a vida possa florescer novamente com mais saúde e equilíbrio. Ele é o guia que segura a mão daqueles que estão passando por tratamentos difíceis, por longos períodos de recuperação ou por momentos de incerteza, e que sussurra ao coração palavras de coragem dizendo: "Não tema, eu conheço o caminho que conduz de volta à vitalidade." Quando pensamos na união desses três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, formamos uma imagem espiritual de proteção e cuidado que muitas pessoas descrevem como um triângulo de luz ao redor da vida humana. Miguel representa a força que repele os ataques. Gabriel simboliza a inteligência e o discernimento que guiam cada decisão ao longo do processo de cura. E Rafael representa o cuidado delicado que restaura o corpo e o espírito, reconstruindo aquilo que foi ferido. Com essa cobertura espiritual, a pessoa pode se sentir mais firme e confiante diante das dificuldades. No entanto, é importante lembrar que a autoridade espiritual desses mensageiros também está ligada à forma como cada pessoa decide viver diante de Deus. Os anjos são ministros do Senhor e obedecem à sua palavra. Quando alguém escolhe viver em busca da luz, cultivando a verdade, a gratidão e o amor ao próximo, cria-se um ambiente espiritual favorável para que essa proteção se manifeste com ainda mais força. Não faz sentido pedir a espada de Miguel enquanto alimentamos sentimentos de ódio ou ressentimento dentro do coração. Da mesma forma, não adianta pedir a cura de Rafael se ao mesmo tempo destruímos o nosso próprio corpo através de vícios ou hábitos que prejudicam a vida. A oração pela saúde também é um convite a uma vida de compromisso com aquilo que preserva e valoriza a existência. Por isso quero encorajá-lo a transformar esta oração em um hábito diário, enquanto a sua cura se manifesta passo a passo. O mundo espiritual está em constante movimento e todos os dias, segundo a fé, o céu libera novas misericórdias para renovar nossas forças. Ao acordar pela manhã, reserve um momento para saudar a presença de Deus e pedir a proteção dos arcanjos. Peça que Miguel guarde a sua força e proteja a sua vitalidade. Que Gabriel ilumine sua mente com pensamentos de esperança e sabedoria. E que Rafael acompanhe cada passo do seu processo de recuperação, trazendo equilíbrio ao corpo e paz ao coração. Com o tempo, você poderá transformar a sua casa em um verdadeiro centro de cura, um lugar onde a fé, a oração e a esperança criam uma atmosfera diferente. Quando a atmosfera do lar muda, muitas vezes até as pessoas que vivem naquele espaço começam a sentir mais tranquilidade e renovação. A luz da esperança tende a afastar a negatividade, a murmuração e o desânimo. Antes de encerrarmos este momento de reflexão e oração, quero convidar você a pensar em alguém que neste instante talvez esteja enfrentando uma batalha muito difícil pela vida, alguém que esteja em uma UTI ou lutando contra uma doença grave, como um câncer agressivo. Feche os olhos por um instante e mentalize essa pessoa.
Imagine o arcanjo Rafael se aproximando com uma luz suave e restauradora. Muitas tradições associam sua presença à luz verde da cura. Imagine essa luz envolvendo aquele leito, trazendo paz, restaurando os pulmões, fortalecendo o sangue, renovando a medula e tocando cada célula com esperança. O poder da intercessão, quando nasce de um coração sincero, não conhece limites de distância. Onde quer que essa pessoa esteja, a oração pode alcançar. E se você que me ouve neste momento é justamente essa pessoa que enfrenta a doença, receba agora simbolicamente o toque restaurador de Rafael. Permita que a esperança entre novamente no seu coração. Sinta o alívio chegando e a renovação das suas forças. A doença não possui a última palavra sobre a sua história. A vida que vem de Deus continua fluindo agora em cada veia, em cada nervo e em cada respiração. Meu irmão, minha irmã, permaneça firme na fé e na esperança, porque mesmo nos momentos mais difíceis, a luz da vida sempre encontra um caminho para brilhar novamente. O que vivemos aqui hoje marca o início de um novo ciclo de vigor, renovação e esperança em sua vida, um tempo em que aquilo que parecia um longo deserto de enfermidade começa finalmente a ficar para trás, como uma estação que cumpriu seu tempo e agora se encerra. Durante muito tempo, talvez você tenha caminhado por esse deserto, carregando dores, preocupações, diagnósticos difíceis, ou simplesmente o cansaço de lutar contra algo que parecia maior do que as suas forças. Mas agora, diante de você, abre-se a terra prometida da saúde plena, da restauração do corpo e da paz da alma. E você não está prestes a entrar nesse novo território sozinho. Pelo contrário, você avança acompanhado pela milícia celeste, pelos mensageiros e guardiões enviados por Deus para proteger os seus passos e fortalecer o seu espírito. Por isso, mantenha o seu coração cheio de gratidão, mesmo pelas pequenas vitórias diárias que talvez passem despercebidas, e mantenha sua mente voltada para aquilo que vem do alto, para a esperança que renova as forças e para a fé que sustenta a caminhada. Nunca se esqueça de que você é profundamente amado com um amor eterno, um amor que deseja o seu bem-estar completo, que deseja ver você restaurado em todas as áreas da sua existência. O Senhor dos Exércitos está com você em cada passo que dá, e o Deus de toda cura continua sendo o seu refúgio seguro em meio a qualquer tempestade. Caminhe em paz, caminhe com coragem, e lembre-se sempre da pergunta que ecoa pelos céus desde os tempos antigos: quem é como Deus? A resposta permanece a mesma através das gerações: ninguém, absolutamente ninguém. Que a paz de Cristo reine em seu corpo, trazendo equilíbrio às suas células, serenidade aos seus pensamentos e descanso ao seu coração. Que essa mesma paz também reine em seu lar, enchendo cada ambiente com tranquilidade e esperança, hoje e sempre. Amém. Agora pense por um momento em algo que muitas vezes passa despercebido na correria da vida: a complexidade da proteção que envolve a sua saúde. Muitas vezes atribuímos nossos livramentos ao acaso ou à sorte, sem perceber que podem ter sido manifestações silenciosas de cuidado divino. Lembre-se daquele mal-estar inesperado que te impediu de sair de casa em um determinado dia e que, sem que você soubesse, talvez tenha evitado algo muito pior. Lembre-se daquela intuição repentina que fez você procurar um médico no momento certo, decisão que acabou salvando a sua vida ou permitindo que um problema fosse tratado logo no início. Pense também naquele exame aparentemente simples que detectou algo ainda em estágio inicial, dando a você uma chance real de tratamento e recuperação. Muitas vezes, olhamos para esses acontecimentos e os chamamos apenas de coincidência, mas eles também podem ser vistos como sinais discretos do agir poderoso dos arcanjos. Miguel frequentemente atua como um escudo invisível ao redor da sua vida, desviando ataques biológicos e espirituais que poderiam atingir o seu corpo ou enfraquecer sua existência. Gabriel trabalha nos seus instintos e percepções, naquela voz interior que surge de repente, aconselhando você a cuidar mais de si mesmo, a prestar atenção ao seu corpo ou a tomar decisões mais sábias para preservar sua saúde. Rafael, por sua vez, cuida da sua integridade física e emocional, sustentando as suas forças quando você sente que o cansaço está prestes a vencer e trazendo conforto quando o corpo pede descanso. Quando começamos a reconhecer essa assistência invisível, algo profundo muda dentro de nós.
Em vez de nos encolhermos diante da doença com medo ou desânimo, passamos a nos levantar com a autoridade de quem sabe que não está lutando sozinho. Imagine um rei caminhando por um território hostil, cercado de perigos e ameaças. Mesmo assim, ele não se deixa dominar pelo pânico, porque sabe que seus generais estão atentos a cada sombra, observando cada movimento ao redor para protegê-lo de qualquer perigo. É exatamente assim que Deus deseja que você caminhe pela vida, com dignidade, confiança e fé. O inimigo gostaria de ver você prostrado, desanimado e mendigando saúde como se não houvesse esperança. Mas os arcanjos estão aqui justamente para te levantar novamente. Eles lembram você de que é um embaixador do reino de Deus. E um embaixador não foi criado para permanecer caído no chão. A batalha pela saúde também se vence através de algo poderoso que muitas vezes esquecemos: o louvor. Quando você decide louvar a Deus mesmo no meio da dor, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. O louvor cria uma espécie de confusão no acampamento da enfermidade, porque o adversário espera ouvir reclamação, murmuração e desespero. Ele espera que você critique o médico, que se revolte contra o tratamento ou que declare derrota antes do tempo. Mas quando você abre a boca e declara com fé: "Bendito seja o Senhor que me cura", você libera uma frequência espiritual que atrai imediatamente a presença dos anjos. Os anjos vivem em adoração constante, e quando você também adora, cria um ambiente onde a presença celestial se manifesta com ainda mais intensidade. É como se um portal de cura fosse aberto dentro da sua casa e dentro do seu coração. Por isso, em momentos de grande crise física, a estratégia mais poderosa não é apenas confiar nos remédios ou nos tratamentos, embora eles sejam importantes, mas também levantar as mãos e adorar ao Criador da vida. Miguel, Gabriel e Rafael se sentem em casa em um ambiente cheio de fé e gratidão. Agora, olhe para o seu problema de saúde neste momento. Olhe para aquele exame médico que trouxe preocupação, ou para aquela dor persistente que insiste em permanecer. E diga mentalmente: "Você é pequeno diante do meu Deus e diante do exército que Ele enviou para me proteger." Não dê à doença mais importância do que ela realmente tem. Muitas vezes ela é apenas um estado passageiro, enquanto a saúde que vem de Deus representa uma herança muito maior e eterna. Enquanto caminhamos para o final desta mensagem, é importante lembrar da perseverança. Nas antigas escrituras, Daniel orou durante 21 dias antes que a resposta finalmente chegasse, porque houve uma batalha no mundo espiritual. Isso nos ensina que algumas respostas exigem constância e fé contínua. Se você orou hoje e ainda sente a dor, não desista. Continue buscando, continue orando. A cada oração que você faz é como se enviasse reforços celestiais para a batalha. A cada decreto de fé, Miguel desfere um novo golpe contra a enfermidade que tenta permanecer. E a cada busca sincera, Gabriel traz uma luz ainda mais intensa para iluminar o seu caminho e revelar novos passos rumo à restauração completa. A cada lágrima derramada com confiança diante de Deus, algo profundo acontece no mundo espiritual, como se o arcanjo Rafael se aproximasse ainda mais para aplicar um bálsamo cada vez mais poderoso sobre as feridas que muitas vezes ninguém consegue ver. Cada lágrima de fé não é sinal de fraqueza, mas um testemunho silencioso de esperança. E cada gesto de confiança se transforma em um passo a mais no caminho da restauração. A vitória da saúde não costuma surgir de forma instantânea. Ela muitas vezes se revela como um processo de persistência, de resistência interior e de fé, que se fortalece dia após dia. Assim como o corpo precisa de tempo para cicatrizar uma ferida física, o espírito também precisa de perseverança para atravessar o vale da enfermidade e alcançar a plenitude da cura. Por isso, uma verdade precisa ecoar com força no seu coração. Os arcanjos não desistem de você. Mesmo quando a esperança parece fraca, mesmo quando os dias parecem pesados e as noites parecem longas, a assistência espiritual continua trabalhando silenciosamente ao seu favor. Portanto, se o céu não desiste de você, não desista de si mesmo. Permita que esta palavra penetre profundamente em seu interior, alcançando simbolicamente as juntas e as medulas da sua alma, transformando lentamente a sua mentalidade. Onde antes havia apenas a visão de doença e limitação, comece a nascer a mentalidade de alguém que caminha rumo à cura
e a renovação. Você não foi criado para viver prisioneiro da enfermidade ou do medo constante, mas para experimentar a vida em sua plenitude. Como está escrito, você nasceu para ter vida e vida em abundância. Mesmo que o presente possa ser marcado por luta, tratamento, cansaço ou incerteza, o futuro preparado por Deus para aqueles que perseveram na fé é descrito como um futuro de restauração, saúde plena e glória. Com Miguel, Gabriel e Rafael caminhando simbolicamente ao seu lado, o cenário da sua história pode se transformar, porque a força que sustenta essa caminhada não vem apenas da vontade humana, mas da esperança alimentada pela fé. Por isso, receba novamente esta bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os caminhos da sua vida. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e derrame sobre a sua existência uma paz tão profunda que essa paz também se transforme em cura. E que a companhia dos santos arcanjos seja uma realidade constante em sua vida hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Agora que o seu espírito começa a se abrir para essa frequência de esperança e restauração, é importante compreender algo que muitas tradições espirituais afirmam com convicção. A restauração da saúde não é apenas um desejo humano, mas algo profundamente valorizado dentro do plano divino. Em algumas tradições místicas mais antigas, o arcanjo Miguel é descrito como o guardião do sopro da vida, aquele que protege a chama vital que Deus colocou dentro de cada ser humano, enquanto ele luta simbolicamente contra forças espirituais que tentam roubar a energia vital, a esperança e a dignidade da vida humana. Também é visto como um protetor da integridade da existência. Nas Escrituras, existe um episódio curioso relatado na Epístola de Judas, onde Miguel aparece disputando o corpo de Moisés, um detalhe que muitos intérpretes entendem como um símbolo da autoridade espiritual que lhe foi concedida sobre aquilo que pertence à vida humana. Dentro dessa visão simbólica, acredita-se que Miguel continua exercendo essa autoridade como defensor da vida e da dignidade do corpo humano. Assim, imagine que neste exato momento ele se levanta espiritualmente para ordenar que toda desordem dentro do corpo humano se curve diante da soberania do Criador. Aquilo que parece rebelde, aquilo que parece fora de equilíbrio, aquilo que parece lutar contra a vida, seja uma enfermidade física, seja um sofrimento psicossomático, é chamado a reconhecer que a vida pertence a Deus. A espada azul, frequentemente associada a Miguel nas representações espirituais, simboliza justamente essa autoridade de cortar laços espirituais negativos, romper correntes invisíveis que alimentam o medo, a desesperança ou até mesmo a enfermidade. E se em algum momento você sente que o peso da doença tentou apagar a sua luz interior, existe um gesto simbólico que pode ser entendido como um ato de resistência contra o desânimo, fortalecer a própria fé e conectar-se com mensagens que alimentam esperança. Cada vez que alguém decide ouvir palavras de encorajamento, refletir sobre fé ou compartilhar esperança com outras pessoas, é como se estivesse reforçando um círculo de luz ao redor da própria vida. Quando uma pessoa declara com convicção, "Meu corpo é templo do Espírito Santo e eu recebo minha saúde", essa frase se transforma em uma afirmação poderosa que ecoa não apenas na mente, mas também no coração e até na postura diante da vida. Muitas tradições espirituais acreditam que declarações cheias de fé podem transformar a maneira como o próprio corpo reage às dificuldades. Enquanto essa confiança cresce, a figura simbólica de Gabriel também se aproxima, trazendo outra dimensão de restauração. Gabriel não é apenas conhecido como o mensageiro das boas novas. Em algumas tradições antigas, ele também é associado à harmonia dos fluxos da vida, sendo ligado simbolicamente às águas e aos movimentos que sustentam a existência. Em linguagem espiritual, isso representa a harmonia do corpo humano, o equilíbrio dos sistemas internos e a serenidade da mente. Quando Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, aquele momento foi considerado por muitos como o maior milagre biológico da história, um símbolo da intervenção divina na própria estrutura da vida. Dentro dessa perspectiva simbólica, acredita-se que Gabriel continua trazendo mensagens que restauram a esperança e reordenam aquilo que parecia em desarmonia. Imagine, portanto, que neste momento ele sopra sobre os pulmões, sobre o coração e sobre a mente humana
uma nova frequência de vida plena. Essa imagem espiritual representa o afastamento da névoa da tristeza, o alívio do peso da ansiedade e a restauração da esperança que fortalece o corpo inteiro. Gabriel anuncia que nenhum tempo de dor é eterno e que novas estações podem surgir. Quando a mente começa a acreditar novamente na possibilidade de vida, o corpo muitas vezes encontra forças para lutar com mais coragem. Em muitas tradições espirituais, o número 7 é visto como símbolo de plenitude e perfeição divina. Por isso, compartilhar palavras de fé e esperança com outras pessoas é visto como um gesto de multiplicação da luz. E ao fazer isso, muitos acreditam que o ministério de cura associado ao arcanjo Rafael também se expande, alcançando não apenas a pessoa que ora, mas também a sua história familiar, como se toda a árvore genealógica recebesse novamente a seiva da restauração e da vida. Rafael é lembrado nas tradições bíblicas como o único arcanjo que caminhou de forma tangível entre os homens no relato do livro de Tobias, acompanhando uma jornada humana real e demonstrando que o cuidado divino pode se manifestar de maneira próxima e concreta na vida das pessoas. Dentro dessa história, existe uma curiosidade fascinante que atravessou gerações. Rafael é frequentemente descrito como aquele que domina uma espécie de alquimia divina, não no sentido humano de transformar metais, mas na capacidade espiritual de transformar sofrimento em restauração, medo em esperança e enfermidade em possibilidade de cura. Foi ele quem ensinou Tobias a utilizar elementos simples da natureza para restaurar a visão e afastar forças malignas, revelando que aquilo que parece comum pode tornar-se instrumento de milagre quando guiado pela sabedoria de Deus. Hoje, muitas pessoas imaginam Rafael aproximando-se novamente daqueles que sofrem, entrando simbolicamente no hospital onde alguém luta pela recuperação, atravessando a porta de uma casa silenciosa onde existe preocupação, ou chegando a um quarto onde alguém enfrenta dias difíceis de dor. A tradição espiritual fala do bálsamo de Gileade, um símbolo antigo de cura profunda, e é como se Rafael estivesse aplicando esse bálsamo nas feridas que a medicina terrena ainda não conseguiu alcançar completamente. Ele é lembrado como o anjo que agita as águas da cura, uma imagem poderosa que representa renovação e restauração. Imagine-se agora sendo mergulhado nessas águas simbólicas de cura, como se cada célula do seu corpo estivesse sendo envolvida por uma energia de vida que devolve força e equilíbrio. Permita-se sentir o calor da presença de Rafael, tocando exatamente a parte do seu corpo que mais precisa de cuidado. Talvez seja um ponto de dor, talvez seja um cansaço profundo, talvez seja uma ferida emocional que ninguém consegue ver. Esse toque espiritual representa a esperança de que a restauração pode acontecer mesmo quando tudo parece difícil. Não é coincidência, mas a representação de uma operação de precisão celestial acontecendo na dimensão da fé. Ao mesmo tempo, imagine Miguel na porta, firme como um guardião, impedindo que o espírito da morte avance e protegendo o território da vida. Gabriel permanece ao seu lado como o mensageiro da esperança, sussurrando ao coração humano que você ainda viverá para contar testemunhos da bondade de Deus. E Rafael, com mãos cheias de compaixão, permanece sobre a enfermidade, dissolvendo simbolicamente cada nó, cada tensão, cada dor que durante tanto tempo impediu o sorriso de florescer novamente. Assim forma-se uma poderosa tríade de saúde divina: proteção, esperança e cura, trabalhando juntas ao redor da vida humana. Nesse momento de oração, é como se um decreto de alta espiritual já tivesse sido assinado nos céus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, selamos agora esta oração de restauração. Declaramos que todo o sistema imunológico seja despertado com nova força, que cada deficiência do corpo seja suprida, que cada área fragilizada seja fortalecida e que qualquer herança de enfermidade seja quebrada pela força da vida que vem de Deus. Que Miguel, Gabriel e Rafael continuem essa ronda de luz ao redor desta pessoa, guardando cada passo, cada pensamento e cada respiração. Que nas próximas horas o alívio seja percebido com clareza e que até mesmo os exames médicos confirmem aquilo que o céu já começou a realizar. Vá em paz, caminhe com coragem e lembre-se sempre
de que o médico dos médicos enviou seus melhores mensageiros para garantir que você tenha vida e vida em abundância. Amém. Mas entenda também que ao participar de uma oração como esta, você simbolicamente sela um pacto de restauração interior, um compromisso de esperança entre o coração humano e o cuidado divino. A jornada da cura muitas vezes exige compreender camadas mais profundas dessa intervenção espiritual. Enquanto você respira o ar da vitória e da fé, lembre-se de que Miguel não está apenas vigiando a porta da sua vida como um sentinela distante. Muitas tradições místicas o descrevem como alguém que combate aquilo que corrói silenciosamente a vitalidade do corpo, o desgaste do tempo, do pecado e das preocupações que enfraquecem o organismo. Em alguns estudos espirituais sobre frequências celestiais, Miguel é visto como o arquiteto simbólico da estrutura óssea e o defensor da medula, o lugar onde o sangue é formado e onde a vida ganha força dentro do corpo. Se você enfrenta dificuldades relacionadas à coluna, aos ossos ou até a doenças autoimunes, imagine o príncipe das milícias celestiais realinhando cada vértebra, fortalecendo cada defesa e lembrando ao corpo físico que ele foi criado para obedecer à ordem de perfeição que vem do trono de Deus. Muitos ignoram que a doença física às vezes pode refletir um cerco emocional ou espiritual que se formou lentamente ao longo dos anos. Nessa imagem espiritual, Miguel desembainha sua espada para cortar os fios invisíveis da fadiga crônica, da tristeza persistente e da desvitalização que sugam a energia logo ao acordar. Antigos profetas também o descreveram como aquele que pesa a alma na balança da verdade. Se o peso da sua dor parece ter sido grande demais por muito tempo, essa justiça divina representa o momento em que o alívio começa a substituir o sofrimento. E enquanto essa proteção continua atuando, muitos também acreditam que Gabriel trabalha em outra dimensão da cura, a comunicação interior do corpo e da mente. É como se ele ajudasse a reorganizar pensamentos, restaurar esperança e permitir que cada célula volte a responder ao chamado da vida. Mas antes mesmo de compreender plenamente como essa esperança continua agindo dentro de você, existe um gesto simples que expressa fé e gratidão. Agir como alguém que já começou a experimentar a restauração. Se neste momento você sente calor, paz ou a sensação de renovação percorrendo suas veias, celebre essa esperança e fortaleça sua caminhada espiritual. Compartilhe essa experiência, mantenha sua fé viva e continue caminhando na luz, pois a jornada da cura muitas vezes começa exatamente no instante em que o coração decide acreditar novamente na vida.